Oi, meu nome é Thalita Oliveira, sou mãe professora educadora parental e hoje eu quero falar brevemente, porque esse vídeo é muito rápido, sobre como eu consegui o diagnóstico de autismo do meu filho. Eu percebi por depoimentos, pessoas que eu converso, vídeos que eu assisto, que o diagnóstico não é algo tão fácil de se conseguir. E para a gente foi um pouco mais fácil, apesar de demorado. E aí eu vou falar como é que foi, como é que funcionou isso. Eu acredito que a gente tem um problema muito grande quando se trata de médicos aqui no Brasil. A gente tem uma cultura de achar que médico sabe tudo. A pessoa faz a medicina clínico geral, não fez nenhuma especialização, a gente acha que ele vai saber de tudo. Quem aí nunca viu isso? Tem um médico na família, sei lá, ele é psiquiatra. Aí você fala, ô meu filho, fala aqui sobre diabetes. Ô meu filho, fala sobre aqui uma questão gangrena, sei lá, qualquer coisa de saúde que não é específico da área dele. Porque a gente acha que médico tem que saber de tudo que é doença. Eu acho que é cultural, eu acho que é histórico e tá tudo bem, mas a gente precisa se desfazer disso, por quê? Porque não é verdade e porque eu acho que é uma pressão muito grande na cabeça dos médicos. Eu estava conversando com meu cunhado esses dias e a gente falou sobre a dificuldade que os médicos têm em admitir que eles não sabem sobre um assunto. E isso é um grande problema, porque se o médico fala assim, olha, eu não sei sobre isso, mas eu tenho alguém aqui que sabe para te indicar, poxa, a gente teria uma sociedade muito melhor, as coisas funcionariam muito melhor, mas não é assim que funciona. Então vamos botar uma coisa em mente. O médico, ele se forma como clínico e ele tem habilitação para algumas coisas, vai ter um limite. Ele vai fazer uma residência, sei lá, em psiquiatria, psiquiatria é muita coisa, gente. Engloba muita coisa. É criança, jovem, adulto, é muita informação. O manual de diagnósticos é grosso e para cada um desses diagnósticos a gente precisa ter uma compreensão e entendimento. E o médico é um ser humano. Será que ele tem um tempo tão ilimitado, tão grande assim para estudar sobre absolutamente tudo? Acredito que não. Então eu entendi isso muito cedo. E eu sofri muito na gravidez e no pós-parto do Oriá com profissionais. Eu estava pelo SUS, eu não tinha convênio, e mesmo quando eu paguei particular, eu lidei com muita desinformação. Por quê? Um outro ponto importante é que nós não somos mais passivos, não deveríamos ser ao que o profissional diz. A gente precisa ter algum pré-requisito, conhecimento sobre aquilo que nos incomoda, para buscar um profissional. Eu não estou falando que a gente tem que fazer diagnóstico, mas vamos lá. Se eu tenho um filho e eu quero introduzir a alimentação dele e eu escolhi o BLW, eu vou num médico que só defende a papinha? Não dá certo, né? Então a gente tem que ter um conhecimento ali para saber direcionar o que a gente quer. Quando eu fui ao SUS para levar meu filho nas primeiras consultas, eu ouvi tanto absurdo da médica. Quando eu estava grávida, eu ouvi tanto absurdo da médica também, que eu criei uma aversão aos médicos. Eu sempre vou ao médico nervosa, porque é uma galera que não sabe. Por quê? A gente fica vulnerável ao médico, por mais que a gente tenha informação, a gente sabe que ele é o profissional e a gente está numa situação de vulnerabilidade. E aí a gente confia naquela pessoa, meio que desconfiando, e muitas vezes o que eles estão indicando ali não é o certo e vai dar merda. Então eu tive muita atenção quando eu fui buscar uma pediatra particular, por exemplo, para o meu filho. Falei, vamos ver quem é humanizada, que não vai me tratar como uma ignorante que não sabe nada e que não entende nada sobre introdução alimentar e sobre introdução de alimentos. Vamos procurar uma que não defenda paracetamol para absolutamente tudo, né? Vamos ver uma outra pediatra que tem uma pegada mais humanizada. Então, o que eu fiz? Pesquisei no Google, busquei na internet, vi referências, tinha Instagram. Quando tem Instagram é ótimo, porque aí você vê lá o que a pessoa posta, você sabe mais ou menos ali qual é a linha dela. Então, eu achei uma pediatra que defendia, por exemplo, homeopatia. Era uma pediatra pró-amamentação. E aí a gente tem menos problema, né? Ninguém é perfeito, mas a gente tem menos problemas. Quando eu entendi que o Oriá era uma criança autista, eu já tinha visto muito vídeo, já tinha buscado muita informação. E eu sabia que era desafiador para conseguir o diagnóstico. O que eu fiz? Eu busquei profissionais
especializados e indicados para casos de crianças autistas. Então, o que eu fiz primeiro? Eu já tinha entendido que se eu fosse uma médica, uma neurologista ou uma psiquiatra, ela ia pedir uma avaliação para a neuropsicóloga. Porque, né, não basta olhar e dizer que é autista, a não ser que os sinais estejam muito, muito evidentes, mas normalmente não é assim. Então, eu ia ter que fazer a avaliação. Então, o que eu fiz primeiro? Levei para fazer a avaliação em uma lá que estava indicada que trabalhava com autistas, ou seja, era uma pessoa que tinha muito contato com autista, que é isso que faz o profissional especialista, é ele ter contato maior com aquilo. Gente, isso é para todas as áreas, não é verdade? E aí eu levei, ela fez uma avaliação, só que eu estava me mudando de cidade e em Brasília era muito difícil de achar esses profissionais. Então eu mudei de cidade. No que eu mudei de cidade, aqui, né, em Franca, São Paulo, tem várias clínicas que trabalham com desenvolvimento infantil. Eu fui conhecer essas clínicas e nas clínicas eu peguei indicação de profissionais qualificados aqui na cidade. Mas qual é o grande problema que a gente tem? É que para quem tem convênio, assim como eu, que a gente tem lá é neurologista e psiquiatra. Não tem subespecialização ali. Só que, como eu falei, neurologista é muita coisa e psiquiatra é muita coisa. Não garante que eles vão ter esse conhecimento. E pelo SUS, gente, eu nem sei como é que funciona, eu nem tentei. Então, para quem é do sistema público de saúde, eu acredito que seja muito mais desafiador, honestamente. E o que eu recomendo? Se você puder, separa um dinheiro para que você vá no profissional correto. A psiquiatra que diagnosticou meu filho, ela é especialista, ela é muito engajada, ela vai em escolas, ela estuda muito, 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 muito mesmo. Ela tem um Instagram super movimentado. E então eu sabia que se eu levasse a avaliação que eu tinha feito com a neuropsicóloga lá em Brasília para ela iria olhar, ela ia saber julgar aquilo ali que estava sendo posto, ela ia conseguir ver o olhar e entender o meu filho para fechar o diagnóstico, apesar de eu saber, né, eu já saber que ele era autista nessa altura do campeonato. Então eu peguei, paguei essa consulta, mas eu paguei por algo muito certeiro. Demorou, porque não sou rica, demorou, mas foi muito assertivo. Se eu posso dar uma dica, sempre pesquise profissionais habilitados para isso. Não vai pelo convênio. E se você for pelo convênio, liga, pergunta, consegue identificar autismo? Dá, porque também o convênio você está ali pagando, mas se você paga com participação, você está pagando. Então é bom que a gente saiba pagar certo. Então pesquisa, entende se esse profissional que atende pelo convênio ele tem essa capacidade, ele tem essa habilitação. Veja se tem Instagram. Ninguém é obrigado a ter, mas muitos profissionais têm, o que é ótimo. Então veja se tem Instagram, veja se tem alguma coisa falando sobre autismo, porque senão você vai ter que gastar muita energia indo até as consultas, sendo desacreditada, o profissional não tem conhecimento suficiente, às vezes você leva o laudo, ele não entende bolhufas do laudo. Então, para você se poupar, faça isso que eu te indico, se você puder, porque eu sei que não é uma realidade para todo mundo. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha iluminado aí o caminho de vocês. Até mais!